Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um podcast. Gustavo, nós hoje moramos aqui na cidade de Sorocaba, né? Estamos aqui Eu, por exemplo, estou aqui há 15 anos, você é mais ou menos por aí. 13 né? anos. Por aí, um pouco menos. Sim, beleza. Sim. E, cara, tem muitas cidades legais ao redor de Sorocaba, né? Tem cidades históricas, né? Você conhece, assim, quais cidades você já visitou? Acho que todas, né? Quase todas, né? E normalmente pedindo dinheiro, né? Porque a gente tinha um programa no SBT, eu tinha que bater na porta lá de todo mundo. Ajuda a gente aí a continuar levando cultura para as pessoas. Vamos citar algumas? Então, Capela do Alto... Salto de Pirapora, Araçoiaba da Serra, Piedade, muita cidade bacana, bonita. Mas eu estava aqui escrevendo... sim! Eu estava escrevendo sobre as cidades. Sim. E tem uma cidade que se destaca também, que é Itu. Itu, cara. Que cidade espetacular, cara. Itu, né? Eu tive lá outro dia, fui comprar uma borrachinha lá em Itu. Na verdade, eu fui para comprar uma camisinha, né? Mas deixa lá. Mas... Olha a propaganda enganosa, Milena. Olha lá a propaganda enganosa. A namorada dele fez assim, não é possível. Então... E vamos falar hoje sobre o nosso convidado? Vamos lá. Tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com isso? É o homem que tem a chave da cidade. A chave da cidade. Isso. Então, para não perder o negócio, eu botei aqui num clipezinho. Um clipezinho aqui. Vamos lá. Ai, gente. E o óculos? Trouxe a luneta, vai. Pois é. Não é aquele óculos do Zé Bonitinho, mas tá valendo, né? Bem, o nosso convidado de hoje, ele é natural de Campinas, mas cidadão de coração da cidade de Itu. Formado em odontologia, exerceu sua profissão por 28 anos, mas a política já circulava na veia por intermédio do seu avô Antônio. E do ativismo estudantil, até ser eleito vereador em 2000, foi um longo caminho. E após 2 mandatos de vereador, resolveu alcançar voos mais altos e não menos difíceis, né? E hoje é prefeito da grande cidade de Itu. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, eu que agradeço o convite. Vou falar seu nome, é Guilherme Gazola. Muito obrigado pelo convite, poder falar da cidade, sempre brinco, mas é uma grande verdade. Primeira coisa que você tem que fazer é gostar do que faz e gostar de onde você está trabalhando. Eu tenho as duas coisas. Eu gosto de ser prefeito e gosto e amo a minha cidade. Eu acho que isso começa por aí. Ah, sim, com certeza. Perfeito. E eu falo sempre, né? Prefeito de cidade pequena, né? Você vai na padaria, você é cobrado. Você vai no cinema, você é cobrado. Então é diferente de uma cidade grande, né? Nós temos um ex-governador, ele dizia o seguinte: quando você é prefeito de uma cidade do interior, principalmente uma cidade média, depois que você passa por esse teste de sobrevivência, você pode ser até papa. Porque você já passou por tudo. E nós ainda com uma característica especial, né? Passamos por momentos difíceis do mundo, do Brasil. Então nós não estamos num século típico, né? Nós estamos num século atípico. Perfeito. Totalmente atípico. Acho que nunca passamos por uma pandemia que nós passamos. Que me conste na memória, não só memória como história. Acho que nada semelhante. Né? E eu espero que fique só aí mesmo, só na memória e que nunca volte. Pelo menos a gente tem uma história para contar, mas às vezes eu paro para pensar, nós estamos dentro de uma revolução também, que é a revolução da comunicação. A gente falava antes. Como foi a Revolução Industrial, nós estamos no meio de uma revolução. E quando você está dentro desse processo, você não consegue enxergar, né? É que nem quando você está dentro do furacão, você só vai descobrir que era um furacão quando você já foi parar lá longe. Então é um negócio complicado. E é esse meio que a gente está fazendo hoje, que é o podcast, que está estourado em tudo quanto é lugar, né? Não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. O podcast tomou esse formato, né? Que eu já venho falando isso para o Gustavo há muitos anos, que a gente fazia um programa de game, de pergunta e resposta. Eu falava assim, mas a gente não consegue entrevistar o pessoal que vem aqui, né, Gustavo? Vamos fazer alguma coisa que a gente possa fazer. E aí, quando vê a onda do podcast, fala assim, é agora ou nunca. É verdade, não. E até para aprofundar alguns assuntos. Né? No caso, eram perguntas e respostas, mas tinha todo um game marcado, tinha toda uma marcação. Agora não, agora a gente pode conversar, às vezes vinha artista muito grande, a gente queria saber, mas agora sim, vamos falar da cidade de Itu. Hoje, a cidade de Itu tem quantos mil habitantes? 176 mil. 176 mil. Sim. Quantos eleitores? 120 mil. 120 mil. E, por característica, é uma cidade, eu sei que, vamos falar de polarização, de esquerda ou de direita?
você tem uma tendência mais, como todo o interior de São Paulo, mais voltada mais para a direita, né? Mais para a direita. Normalmente as cidades vão crescendo, né? É mais conservador, né? Mais conservador. Até porque é bem isso, né? O interior ele vai se aproximando da capital, vai se desfazendo essa característica. Eu acho que é pela característica urbana mesmo. Uma capital, por exemplo, é uma cidade que tem diversas vertentes. O interior, por exemplo, Itu, 82% das pessoas que moram em Itu moram há mais de 10 anos. Olha só. Então, é uma característica importante, é um cara raiz, né? Raiz. Estatisticamente, inclusive, né? E é um dado muito importante, porque não só torna conservadora na questão de ideias, como a torna receosa de mudanças, às vezes, né? As coisas estão indo por aqui, deixa aí. Deixa do jeito que está. Deixa do jeito que está. Então, isso muda a característica das cidades. Uma capital, não, né? Sim. Normalmente você está ali de passagem, né? É difícil uma pessoa que nasceu em São Paulo, que teve a vida inteira em São Paulo. E se teve, foi num bairro que era uma outra cidade. É verdade. É uma característica E diferente. as pessoas têm orgulho de falar, eu sou de Itu, minha família. Tem isso aí? Isso tem lá, porque é uma cidade que tem mais de 400 anos. Tem. Tanto que a gente, alguns brincam, né? Uma cidade 400. E ela cria esse cacuete, né? De filho de quem, né? Filho de quem, isso. É natural que isso, quanto mais ela cresce, mais se dilui. Mas existem as famílias que estão há século, né? Então, ela tem essa característica. É um interior com uma característica um pouco de mais interior, por um lado. É uma cidade muito interessante. Os sobrenomes, né? Você é de que família? Filho de quem? Vamos falar da tua trajetória política, tá? 2 mandatos de vereador. E ser vereador é completamente diferente, né, do executivo aí, de ser um prefeito. Queria saber como que você começou essa trajetória e em que hora você falou assim, não, eu tenho popularidade para sair como prefeito. Na verdade, eu sempre transitei na política pelo movimento estudantil, que era muito diferente do que é hoje. Ele não tinha marcas ideológicas, ele era o real. Então, eu fui presidente de diretório acadêmico, era uma coisa mais local. Fiz faculdade em Taubaté, então ali a gente começou a viver isso tudo e isso desperta em algumas pessoas, e eu acho que foi o meu caso, o entender que a política tem uma capacidade de transformação em larga escala fantástica. Exato. Porque todo mundo demoniza a política, né? Político não presta. É um erro absurdo. É um erro absurdo, porque daí eu sempre dizem, né? Quando você está demonizando a política, você está fazendo tudo que os vigaristas querem. Exato. Abandonando os bons saem e quem que entra? Quem não presta. Eles ocupam posição. Porque política não tem vácuo. Alguém vai ter que estar lá, você vai ter que ter um prefeito, você vai ter que ter vereadores. Então a pessoa acha que está falando bonito, eu não quero saber. Isso. É um erro imenso. Não, sempre tem as maçãs podres, né? Sim, e que é um desafio também, né? A gente sempre diz isso, vocês têm essa imagem também. O que você está fazendo? Né? Porque é fácil dizer como deve fazer, como tem que fazer, mas e você? Está fazendo o quê? Bem aquele do Ken, né? Não pergunte o que eu estou fazendo pelo país, mas sim o que você está fazendo. Quer dizer, isso é importante. Bom, interessante. Aí você lembra mais ou menos da votação que você teve no primeiro mandato? Lembro. No primeiro mandato foi 2000, eu tive 925 votos. Tá. E fiquei, na época, 19 vereadores, eu fiquei em oitavo ou nono. Ela ficou ali na metade. E foi a primeira eleição que eu disputei. Entendi. Então tem isso também. Eu não legal. tinha nenhum recall. E também não tinha ninguém na família que... E fez sem estrutura, sem grana, sem nada? Fiz sem estrutura, mas era o início das TVs educativas que tinham na cidade. Que legal. Que agora não tem mais, até porque o sinal acabou, né? Que era o HF. O HF. Então foi a segunda eleição. E tu que teve televisão. Entendi. E como tinha em todos os lugares, todas as cidades, o cara deixava no dele. Então a audiência naquele momento era a melhor audiência que a TV tinha na história, ao contrário do que das grandes. E eu usei muito bem a TV. Sim. E então por ali eu consegui, não uma estrutura física e tal, mas era o início de usar a mídia. Tinha uma voz ali, né? Uma mídia mais importante, né? Então por ali que a gente conseguiu. Sensacional. E ali você fazia oposição ao prefeito da época, não? Quem era o prefeito? Na época, o prefeito chamava-se Leonel, mas no fim a candidatura dele acabou sendo a terceira colocada. O nosso candidato, na época da chapa, ficou em segundo. E um político que já tinha sido prefeito várias vezes acabou ganhando outra vez. Ganhando a eleição, indo para a Câmara, eu sou oposição.
Na verdade, os 2 mandatos meus foram de oposição. Tanto que eu até entendo quando vem alguma situação, eu falo, calma, gente, eu já fui pior. E isso é democracia. Se você não souber claro. Assimilar as coisas, as críticas, você não está numa E tem que questionar mesmo, a função é essa. Função, né? Sem dúvida. Então eu até brinco por causa disso. Mas aí foi isso, aí foi aquele... As coisas foram acontecendo. Então, e tu vive do que exatamente? Por que eu estou falando? É um centro histórico, deve viver também de turismo. Sim. Né? Mas qual que é a principal renda? Continua sendo indústria, né? Assim, praticamente. Quais indústrias estão lá? Por exemplo, você pega a Heineken, uma Heineken da vida, você pega uma Micol, são indústrias de peso que existem na cidade. E também pequenas e médias indústrias, que é a grande geradora de emprego. Sim. Né? Que a gente sempre acha bacana ter grandes empresas. Ela atrai capital, mas ela não atrai emprego. A informatização, a automatização acabou com o emprego na indústria. E cada vez menos vão ter de empregos. Então, a Itu ainda vive disso. Tanto que a gente é conurbado praticamente aqui com Sorocaba. Né? Ali o Pirapitingui nosso, literalmente, ele é mais próximo de Sorocaba do que do centro de Itu. Então, é mais ou menos a economia de Sorocaba que também se estende por Itu, com o diferencial de ser uma cidade histórica e existir o turismo. Não tanto no tamanho como a gente gostaria já, mas se preparando para o futuro, que a gente tem colocado muito um investimento no turismo. Né? Porque o emprego vai estar aí. Era isso que eu ia perguntar, se o turismo faz realmente a diferença lá. Ele logicamente faz a diferença. Porque tem toda essa brincadeira, né, do grande, né, de tudo. Isso é muito forte. O orelhão gigante da praça. E isso gera o comércio. Né? É o que dizem, né? Turismo é emprego na veia. E hoje eu vi uma outra entrevista do Vinícius Lumes, que foi o ex-secretário de turismo, mas ele é um teórico também importante. E ele dizia isso, o turismo, achei até um pouco de exagero, mas o turismo é o petróleo que foi na década de 80, a importância que existe. Porque se for olhar friamente, é para se pensar, as indústrias produzindo cada vez mais com cada vez menos empregados. Os bancos, os serviços automatizando. Tudo. Eu que tenho 53 anos, eu me lembro daquele banco cheio de mesinha, com escriturário, mandando ver no extrato. Exato. Hoje você tem o quê num banco? 10 pessoas? 5 pessoas. O que vai sobrar? De emprego. Até loja de fast food está automatizando tudo. Tudo celular. E a pandemia mostrou para a gente que dá. Exato. Tem mais isso ainda. Então o turismo realmente pode ser a próxima onda, né? E não necessariamente o turismo histórico, pode ser de negócio. Turismo de negócio, turismo religioso, enfim. Tem muito importante. Então, assim, isso nós temos uma vantagem. Uma história também bem bacana. Nós estamos com 413 anos. Mas você sabe, tem uma característica de Tu, além de ser uma cidade muito receptiva e tal, que é um problema que acho que você lida muito com isso. Eu falo porque aí sentou os maiores construtores da nossa região aqui. Estou falando de construtora Planeta, todas as construtoras sentaram aí e eles falam assim, Sorocaba já não tem para onde crescer, porque só pode crescer para a Zona Norte, tem um limite de crescimento. E o problema sempre foi a água. Com certeza. Até onde esse problema e o que vocês estão fazendo para melhorar? Desde o primeiro dia, né, nós estamos no 7º ano, a chaga de Itu e de forma interessante, apesar de ter um problema geológico de uma parte da cidade de impermeabilidade, mas a minha avaliação é sempre que faltou gestão mesmo. E investimentos em água e saneamento, ao contrário do que muita gente acha, são caríssimos. Caríssimos. E que usa muita energia elétrica. Então, o que nós estamos fazendo desde o começo? Nós mudamos a matriz. Porque a história de você ter uma grande represa, como a Itupararanga, por exemplo, não existe em Itu. Então, o que nós fizemos desde lá? A gente hoje capta mais água das águas perenes, rios. Então a gente pega do Mombaça uma parte, estamos fazendo uma adutora fantástica agora, que chama Sistema Tuguaçu, que também vai se beneficiar desse rio. E isso mudou a característica da nossa base. Vocês não ficam dependentes de uma fonte. Não fica da represa. Né? Porque o mundo também está de ponta cabeça na questão climática. Sim, você tem invernos absurdos. No mesmo dia você tem 4 estações do ano. Acabou aquela história que a gente tinha de guardar roupa de frio. Não tem Eu não tiro mais a roupa de frio de lá. Quer dizer, é a prova mais clara que o mundo está doido. A gente colocava em cima, ainda tinha. Depois descia o cobertor, subia o cobertor. Então nós mudamos a matriz de captação.
E investimos muito também no tratamento. Então, nós estamos muito próximos, nós já temos um equilíbrio hídrico, mas nós estamos muito próximos, que é a finalização dessa adutora, de resolver aí, por definitivo a questão da água. A região do Pira já está resolvida, que é essa que faz divisa aqui com vocês em Sorocaba. Essa nós não tivemos problema nem na pior seca, que foi acho que 2020 ou 2021. Mas ainda falta a região mais central, que nós resolvemos agora com o sistema Tucuaçu. Perfeito. Não, mas é um problema que realmente, 2014 foi o caos. Então... Nós ficamos conhecidos pelo lado negativo. Isso, é disso que eu falo. E aí, o que empreendedor que quer ir para uma cidade que é conhecida pelo seu lado negativo. Exatamente. Então, é a construção também da mudança de Aí afasta tudo, né? É turismo, afasta tudo. Tudo, né? Sem água, sem nada, né? Exatamente. Mas aí, assim, você acha que isso marca a tua gestão? O sucesso, com certeza, é uma coisa histórica. Sim. Porque a sociedade também, o bom, ela acostuma rápido. Isso. Então, por exemplo, a região do Pira, que não tem mais problema de água, ninguém bate nas suas costas e fala, legal, mas fala, lá na minha casa, que é ponta de rede, que já tinha problema, como tem em todas as cidades, não tem. Mas isso é o processo, é o cidadão. Mas isso, a solução definitiva é histórica. Né? E aí as pessoas conseguem, prefeito, sentar com você para te contar as coisas? Porque assim, vou fazer uma comparação aqui. O Manga, o prefeito de Sorocaba, que todo mundo conhece, assim, eu gosto muito dele. Acho ele popular e populista. Já falei isso para você. Eu falo que eu tô cagando, eu falo mesmo. E é o seguinte, por que eu digo que ele é popular? Porque as pessoas gostam realmente dele, ele olha nos olhos. Nem sempre ele resolve. Ele fala com o meu assessor aqui, o assessor já vai lá, já anota. É muito bem ensaiado isso aí. Atenção. Atenção. Nem sempre resolve. E ele pega uma quarta-feira e recebe quase 1.000 pessoas. Eu vi já no Teatro Municipal. É impressionante. Então ele está realmente muito perto de escutar o que está acontecendo. Fazer a escuta, né? Aí, como ele vai fazer e tal, é administração, gestão e tal. Sim. Como é que você faz isso? Eu sempre ando muito. E eu gosto de um bom debate também. Você não liga? Não. Acaba o teu dia, bater papo no de jeito nenhum. Não. Eu até porque o que eu sempre digo é o seguinte, o que a gente precisa fazer, não nós políticos, todo mundo, é colocar regras no debate. Não pode ser uma disputa de baixarias, de agressão. Não leva a nada. Sim. Nem quem quer saber, nem quem quer explicar. Exato. Mas quando você explica, e eu sempre fui pessoa, eu continuo frequentando a padaria que frequentava, então a cidade interior tem essa facilidade, você anda por ela. Né? Você não precisa, que é correto, mas você não precisa ir em algum lugar para receber as pessoas. Vamos dizer, você consegue ir até elas também no dia a dia. Mas a escuta é muito importante. Não só a questão estatística, de pesquisa e tal, mas é uma linguagem corporal que faz a diferença, é uma forma de agir, é um olhar mais ou menos carinhoso. Atento. Isso muda muito. Dizem que o político é o psicólogo de massa. Né? Um amigo nosso que faz as pesquisas lá para a gente, ele diz o seguinte, ele falou, eu sei ler números, se eu soubesse ser político, seria eu. Eu não ficaria aqui. Exatamente. Ele fala isso, que os políticos são os psicólogos de massa. Que é esse entender não tão refinado. Né? Prefeito, eu sempre tenho assim, eu sei como é que funciona os bastidores, até porque meu pai era político, então eu sei como é que funciona a negociação, que às vezes é complicada. A negociação não tem nada a ver, gente, com dinheiro, com enxoval, que é dar cargos e tal. É a discussão democrática mesmo de ideias. Aí, vamos lá, você tem 13 vereadores, correto? Sim. Tá. Quantos estão do teu lado e quantos não estão normalmente? Vai. Vamos dizer, que ele chama de base. Nós temos hoje 9 vereadores. E essa questão que você colocou é muito boa, porque a negociação ela é legítima e existe em todas as democracias do mundo. Isso. Porque isto é poder. Isso. Você tem que governar com quem te elege. Claro. O problema é negociata. Isso é errado em todo lugar do mundo também. Com certeza. Então a gente não precisa reinventar ou inventar nada, basta fazer o certo. Sim. Então, mas às vezes confundem. Sim. Confundem política com negociata. Sim. E daí a pessoa fala assim, não, eu não sou político. Eu tô aqui, mas eu vou agir dessa tal maneira. Você vai ter que agir de forma política.
Sim. Porque a política é a boa arte da conversa, Exato. da negociação, mas a negociação correta. Todo mundo faz política do dia a dia. Da sua casa. Você faz Como política- é que você vive se você não fizer política com a sua esposa, com seus filhos? Você tá morto. Você está com impeachment. Não tenha dúvida disso. Então você leva a oposição numa boa, até porque ela é pequena. Sim, e oposição, eu falo porque eu já fui, né, como É, eu falei, por isso que eu tô falando. 2 vezes vereador, a função dela é essa, se antagonizar a todo momento. O que eu vejo hoje é que nós caminhamos para um nível de estresse dos excessos. Sim. Tanto de um lado como de outro. As pessoas também não toleram bajulação, mas também não querem mais ouvir o tempo inteiro tá tudo ruim. Não está tudo ruim. Então, eu tenho a impressão que hoje a política caminha, e isso é bom, para um aspecto de mais moderação. Então, se você exagera no tom, ainda mais com o vídeo, Sim. é engraçado, Hoje o vídeo ele te destrói. Exato. A agressividade que você tem na palavra, na oratória, quando você coloca ela no vídeo, Ela fica maior. fica horrível. As expressões faciais são fortes, são às vezes até monstruosas, né? Exato. Quando você usa, eu sei porque eu sou dentista, os músculos mais intensos. Então mudou até isso. Um discurso hoje bom é um discurso... Lá tem TV Câmara. Tem TV Câmara, mas é via YouTube, mas é pouca audiência pouca ainda. audiência. Infelizmente. Porque Eu acho que deveria o pessoal acompanhar, porque ali você vê... até realmente. para poder criticar, quando Isso. necessário, de forma coerente. Com base, né? Com base, como tudo na vida. É que agora nós temos os superentendidos em tudo, né? Exato. Da medicina à astronomia. Aí não fica ruim. Exatamente. Vamos mandar uma pergunta? Vamos. De um vereador? Tem pergunta? Normino? Normino da rádio. Normino da rádio? Normino da rádio. Normino, manda a sua pergunta aí. Bom, primeiramente, parabéns a todos pelo podcast e, prefeito, nós entendemos, quem mora aqui em Itu sabe que desde a sua primeira gestão para cá, podemos dizer que houve um divisor de águas aqui na educação, muito investimento, inclusive agora todas as salas climatizadas em breve, já um projeto em andamento, mas o nosso bolo da cereja aqui em Itu se chama Rede Saber, ensino integral para o primário aqui na cidade, milhares de alunos já usufruindo desse sistema que deu certo, né, que vem dando certo. O que nós podemos esperar, os próximos passos aí, prefeito, o que mais de investimento vem por aí na Rede Saber, que é um projeto que fascina todos aqui da cidade. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Bom, primeiro, obrigado, Normino, que além de tudo é um líder nato, em especial na região aqui do Pirapitingui, presidente da Câmara, foi líder do governo e faz uma pergunta que eu adoro responder, que é falar de educação. A Rede Saber é um sonho, é uma escola em período integral que atende essa pessoa com 5 refeições diárias, tem um contraturno em que a gente usa que vai além da grade curricular normal, e eu digo que a Rede Saber forma cidadão. Legal. E isso é muito bacana. Nós estamos na 5ª Rede Saber, já são 2.000, quase 3.000 alunos já em período integral, e isto já apresenta resultado. Inclusive, na região do Pira, nós temos a maior Rede Saber para 1.000 alunos. E é onde mais precisa e onde a educação faz mais a diferença. E não é chavão. O Normino colocou muito bem. A única coisa capaz de transformar a sociedade é a única. Não é, todo mundo fala isso. As pessoas estão fazendo agora. Seja a esquerda, a direita, todo mundo entendeu. Ou muda a educação, transforma ela em integral, que também é uma tendência nacional, dá conteúdo, mas principalmente ensina as pessoas a pensar. Então, Normino, obrigado, e obrigado por ser esse parceiro, não meu, mas da cidade de Itu. Muito bom. Só para entender, a criança lá entra com quantos anos e sai com quantos anos? A prefeitura, de forma geral, no estado de São Paulo, pelo menos, ela é responsável pelo fundamental até o fundamental 1. Tá. Então, ela entra desde a creche e aí ela vai até o 5º ano. Essa é a responsabilidade não só de Itu, como de todas as cidades do estado de São Paulo. Então, nós fazemos a rede integral para este grupo também. Que lindo, com 5 refeições. 5 refeições diárias e o contato com uma língua estrangeira, o contato com, por exemplo, nós temos lá a educação patrimonial, que fala da história de Itu. Que legal, que legal. Então esse cara vai lá para falar da cidade dele. Então é bacana. Então a criança começa a conhecer. Ela começa a conhecer a própria cidade.
Até para entender o seguinte, para que eu tenho que saber história? Porque não é isso, a gente já foi estudante, mas não para que saber o que acontecia na Europa? Há 400 anos atrás. Não era? Eu tinha essa dúvida. Sim. O que eu estou fazendo aqui? É verdade. E aí você só conta e fala, a minha cidade já passou por isso. Exatamente. E a gente tem história de vida. Uhum. Então, é uma coisa... Eu sou fascinado nesse tema. Que então, bacana. Parabéns pela cidade aí. Você sabe que quando eu estudava, eu odiava história. Porque a gente tinha que decorar número, tinha que decorar data. Isso não interessa. O que interessa é o que fato levou ao outro. E uma coisa vai levando... É sucessivo, né? Vai levando uma coisa a outra. Lá da Europa, que você falou, vem para cá, para o Brasil. Claro. Então, isso que é legal da história. É você saber politicamente as coisas como acontecem. E para que serve, né? Eu sempre tive essa dúvida em tudo. Para que eu estou aprendendo seno e cosseno em geometria? Sabe? Professor, por que está aprendendo isso? Por que isso é realidade de vida em tal situação? Por que eu estou aprendendo história? Porque você é fruto dela. Aí você fala, pô, verdade. Se eu não soubesse a história do meu pai, eu não existiria. Exato. E é só assim que você começa a aprender. A gente é chucro. Quando é moleque, tudo que você quer é jogar um futebol. Eu vou mostrar de novo o livro que nós ganhamos aqui, do prefeito. Que falam da cidade dos 400... Agora já é mais de 400. Agora nós já passamos com 413, já está mais velho. Mas olha que livro... olha que capa Primoroso. Eu amei, muito obramos. Imagina. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. O único podcast que tem intervalo na face da Terra? Vamos para o rápido intervalo e voltamos já. O supermercado paulistano fica na entrada de Salto de Pirapora. Você já pensou começar o seu dia economizando? Frutas e verduras sempre fresquinhos. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. Açougue, padaria e um restaurante incrível para você e para toda a sua família. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos, foi rapidinho. E olha, um papo legal com o prefeito de Itu. E tem mais perguntas, né, Gustavo? Tem, do vereador Marcos Moraes. Conhece? Claro. Parceiro conhece também. Manda sua pergunta aí. Um abraço a todos, parabéns pelo podcast, é muito importante isso para um país democrático, né? Prefeito Guilherme dos Reis Gazola, qual a importância da obra Utuguaçu para a cidade de Itu? Qual a importância? Bom, primeiro agradecer o Marcos, eu gosto de fazer uma brincadeira, mas é uma verdade, eu tenho inveja da voz dele. O político, tudo que ele sonha é em ter essa voz gutural, né? Vocês são da coisa de morre de inveja, ainda mais a minha, que é de taquara rachada, então uma grande admiração pelo Marcos. E o Utuguaçu, como você perguntou, Marcos, talvez seja uma das mais importantes obras, que é a finalização de um sistema de captação de água que vai
trazer 600 litros por segundo. É uma caixa d'água por segundo chegando para ser tratada. E ela vem de encontro a todas as outras obras que a CIS já fez, resolvendo definitivamente a questão da água de Itu. Então, Marcos e a todos que nos assistem, o Tuguaçu para a gente é o amarrar do laço de um grande presente para a cidade de Itu. Poxa, parabéns. É porque às vezes a pessoa faz um curativo aqui, um curativo ali, e acaba não fazendo. E às vezes é necessário, né? Por exemplo, quando nós assumimos criamos a CIS, que é a nossa Companhia Ituana de Saneamento, que é o SAI de outras cidades, nós tivemos que fazer isso. Eu lembro até hoje que nós chegamos numa grande captação, pensei, pô, esses caras não sabem fazer nada. Eles estão soldando o cano, sendo que ele podia cortar e colocar outro. Cheguei na inexperiência de início de governo e falei, poxa, corta isso aí. Vocês estão de brincadeira? Prefeito, se cortar, cai a casa. Na verdade, a estrutura física está segura por esse cano. Era essa a nossa situação, não tinha fundação. Fizemos depois mais de 20 estacas. Então a gente tem que tomar cuidado quando fala as coisas. Porque eu cheguei pronto para. Não, porque a gente vai da maneira simplista, a gente não é especialista Não, e não é obrigado a ser especialista. Ainda tinha que fazer a solda com água, uma solda mais cara. Eu falei, mas, poxa, tá aí. Um dos problemas. Não é isso. Ele falou, se cortar aqui, cai a casa. Por isso que é bom, prefeito, estar Ouvir, sempre né? bem assessorado. Sem dúvida. Você acha que hoje você tem um secretariado redondo? Nós temos um técnico. Eu tinha uma facilidade, como eu fiz uma eleição sozinho, eu fui o azarão lá em 2017. A segunda já foi bem mais tranquila, mas lá em 2017, então eu entrei sem nenhum compromisso. Seja ele partidário, seja ele empresarial, como ninguém acreditava mesmo, eu não tinha aliado. Então, All-in. Tipo, é o lado nada ruim, a perder. É o lado ruim da história que deu certo. Então, eu entrei sem nenhum compromisso. Que bom, né? Podia fazer aquilo que eu achava melhor. Claro, compondo com a nova Câmara, mas só com aquilo. Então, para mim, foi uma vantagem fazer um bom secretariado, pegar as pessoas certas, convencemos pessoas que estavam fora da política partidária a ir para a vida pública. E é impressionante o impacto que tem. Fala, nossa, eu não imaginava que era tão difícil fazer. E o tempo que demora a área pública também. Então, não é certo ou errado. Eu sempre digo que existem duas administrações, a pública e a privada. Sim. Não é que uma é melhor que a outra, as duas podem ser boas. Característica completamente diferente. Você vê empresas pessimamente administradas também. Sim. Como você vê cidades bem e mal administradas. Só que tem que saber a diferença. Senão, se você trocar o sinal, aí ferrou. Vocês têm deputados lá eleitos por Itu? No momento nós temos um deputado, que é um deputado estadual, que é o deputado Rodrigo Moraes, mas não é tão territorialista, né? Ele tem uma ligação com a igreja, com a Igreja Mundial. Então, local hoje nós não temos um próprio da cidade. O Rodrigo sim, mas ele não é feito pela cidade. Entendi. A votação dele é pouca em relação ao total de votos que ele tem. Não subestimando, muito menos desprezando. Claro. Só dizendo características. Mas isso faz diferença também, até por causa de emenda e tudo, muito grande. As emendas vão para o seu eleitor, né? E é que é justo também, claro. As pessoas falam assim, não, mas esse cara aqui só traz recurso. Pô, mas é quem o elegeu. É dali que ele conhece o problema, o gargalo, o hiato ali. É importantíssimo isso. Sim, né? eu acho que, viu, o pessoal de Itu, o povo de Itu, faça um deputado, escolha um. Esse é o grande problema, porque divide os votos. Porque nós não estamos falando de um eleitorado gigantesco. Não, limitado. Ele limitado. Sozinho não faz. Exatamente. Então ele precisa porque assim, vocês vão ter recurso grande. Eu uso um exemplo de Itararé, que é a divisa São Paulo-Paraná, vocês devem conhecer, e Itapeva. Itapeva tinha a Terezinha da Paulina. Isso. Né? E ela trazia recursos para Itapeva. Itararé ficou 50 anos atrasado em relação a Itapeva. Por conta de quê? De ter uma deputada que eu represento. Um representante, mesmo de causas, né? Causa animal, causas profissionais. As pessoas às vezes têm críticas que falta parar para pensar um pouco e você sabiamente colocou. É para isso que serve o deputado. Isso. Não é que ele está fazendo errado e só pensando nisso. Graças a Deus, ele está só pensando nisso. Isso. É essa a diferença. Perfeito. Uma alegria te receber, uma honra. Quero parabenizar Itu, que é uma cidade que eu visito muito, porque a gente tem até
patrocinador lá, o Gandini Hotel, você vai conhecer a família Gandini, sim, com certeza, Débora, sim, time sim. todo lá. Então, eu comecei a frequentar muito Itu, e, cara, é uma cidade que eu gosto muito. Mudaria de Sorocaba para morar em Itu. Tá convidado. Não querendo brigar com ninguém de Sorocaba, pelo amor de Deus. Mas vai ser. Eu tô falando sério. E Porque Sorocaba já tá pegando trânsito, fazer já tá convite confuso. para quem está assistindo. Se você não conhece Itu, vá conhecer. Vem aqui em Sorocaba, vai visitar Itu. É uma cidade histórica e tem essas brincadeiras do grande, do orelhão. Tem mais o quê? Não, é maravilhoso. Você tem a história do sinal também, não tem? Tem o sinal lá, tem o sinal na época. Até meu pai, que trabalhava na empresa lá, que tem o semáforo, antigo semáforo Sim, lá, sim, né? da década de Semáforo 70. grande e tal. Cara, é uma cidade incrível, gostosa, bom de passear. Tem o Parque do Varvito. Parque do Varvito, tem os campings também, que são muito gostosos de ir, que é o turismo rural. É uma cidade do interior, próximo à capital e com as suas vantagens também. Então, é uma cidade interessante. Como Sorocaba esse círculo ao redor de São Paulo, ele é muito rico. Muito rico, exatamente. Não só economicamente, como de atividades, né? Negócios, vale a pena. E você está convidadíssimo a fazer essa transferência, inclusive do título. O título aí, ó, não me deram aqui, vocês vão se ferrar, viu, seus vereadores? Bandido. Lá para Itu. Então, eu me lembro que eu fui lá numa festa oriental, lá uma festa japonesa. Festa japonesa, tem ainda. Tem ainda, muito legal, achei muito legal. A igreja traz muito isso, né? Porque a igreja não é a igreja católica, é a tradição. Sim, eu sempre digo o seguinte, gente, não é favorecer o católico, não é isso. A igreja tem história dentro, tem as festas tradicionais, estouro do Judas. Porque não estoura, mas... Gente, eu também acho que não tem sentido, no sentido litúrgico, mas tem 150 anos. Vamos contar como que era a nossa história. Então, chega de mimimi também, exato. Né? Eu fui na missa lá, tem duas igrejas, uma do lado da outra. Eu vi que uma estava muito cheia, fui lá no mesmo horário na outra. Que é muito bonito. As igrejas são bonitas. A igreja de 1780. Tá convidado também para ir. Ó, quero te dar de presente um livro, E se você pudesse prever, de Renato Camargo, um dos grandes escritores que nós temos aqui. Cara, história maravilhosa. E se você pudesse prever... Bacana. O seu segundo mandato, terceiro como prefeito, já pensou? Já estou no segundo, né? Então você vai ter que dar um descanso. Vou ter que ir para o banco de reserva obrigatoriamente. Mas eu não penso muito com antecedência, porque a política não é sempre sua vontade, né? Sim, você às vezes é levado, isso não é demagogia, não. Antes eu achava, não, o cara está falando isso, mas ele já sabe o que vai ser. Não. A contingência pesa muito, o momento pesa muito. Então, política é você também saber a vez. Sim. Então, eu sou plenamente satisfeito de ter sido levado a 2 mandatos na cidade de Itu. Agora, o futuro, se eu pudesse prever... Exato, mas nesse livro aí você vai aprender. É um livro espetacular, você vai gostar muito. E vou falar para você que esse livro aqui está à venda na Amazon. Filho. Deixa para quem entende. E o autor dele está mais próximo de você que você imagina, que é o Renato que está sentado ali. Ali. Então, eu deixo para você a previsão. Eu fico com o lado eleitoral. Obrigado pela sua presença aqui também. Obrigado, Renato. Obrigado. E quero agradecer os patrocinadores. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. São 2 filiais em Salto de Pirapora. Meu amigo, quer economizar de verdade? Supermercado Paulistano, Autoescola Ideal, você que está precisando fazer reciclagem ou tirar a sua carta, não existe autoescola melhor. Lá eles são didáticos, eles te ensinam mesmo. Entra no Instagram que você vai conhecer. Sorodrive, se você precisar de transporte executivo, conheça a Sorodrive, está aqui embaixo para você. Harmonização facial, Marília Corbelli, quer dar um tapa na funilaria? Tá feio o negócio, tá caindo o bagulho. Não tem jeito, vai ficar velho, filho. Então vai lá. Ela fala que é que nem papel amassado. Você tem que cuidar o quanto antes, porque senão você desamassa, mas não fica bom. Não fica. E quero agradecer Gandini Hotel, que lugar espetacular. E o melhor de tudo, ele fica em Itu mesmo, na cidade, ele não fica afastado. Sabe aqueles hotéis que ficam afastados? É ruim para você, porque às vezes você quer conhecer a cidade, ali não, fica no coração da cidade de Itu. Sair e passear, bom gosto. Andar, como eu fiz, eu saí do hotel, fui passear para a cidade. É muito bom, né? Muito legal. Muito bom. Tradição urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar. Fica em Santa Rosália,
Rua Ana Monteiro de Carvalho, número 75. É verdade, o chefe Zezinho sempre tem um prato diferente para você. Hipnose Comedy Show. Quando que vai ter a próxima? Bem, em breve. Oficialmente está marcado para o dia 6 de maio. 6 de maio. É um Mas show tem outras que mistura hipnose e comédia. Enio Tuller e Chuck da Paz. Pois é. Quero levar para Itu, nosso show de hipnose, quero levar para Itu. Bacana, legal. E isso aí. É um show divertido, bem bacana. E a gente assim, se inspirou nos shows de Las Vegas, é bem legal. Muito bom, prefeito. Mais uma vez, obrigado. Redes sociais, tem as redes sociais? Guilherme Gazola. Guilherme Gazola. Qualquer uma delas é Guilherme Gazola, tá lá Guilherme Gazola também. Beleza. E é muito interessante, onde também a gente ouve, responde os comentários. Aqui está o Rafael, agradecer a presença dele que veio, que ajuda nisso tudo. Sempre uma resposta existe, é uma forma de comunicação. É importante. Agradecer o Rafael, agradecer a Milena, a nossa produtora também, que fez toda essa ponte, né? Agradecer a todos aí, porque assim, para trazer o homem é o mais importante do editor, é difícil. Isso é uma bobagem. É isso aí, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Encerra isso. É isso aí. Então, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, né, deixa o like lá. E se você gostou, assista as outras entrevistas do canal. Valeu, Gustavo. Valeu. Valeu, prefeito. Obrigado, valeu vocês. Então, até o próximo Quiz Podcast.